É no município que a vida acontece. No município a gente nasce, a gente adquire conhecimento. No município trabalhamos, amamos, vivemos, morremos. O município é o palco da vida. Ali tudo acontece, porque é ali que as pessoas estão. Existe a União, que vou dizer que é o terceiro andar de um prédio. Existem os estados, os governadores, que são o segundo andar. Existe o térreo, que são as prefeituras, ali onde está o prefeito, o vice, os secretários e os vereadores. O que acontece? Esse cidadão, ele tem contato mais próximo com esta prefeitura, com aquelas autoridades locais, chamadas locais. Então o prefeito fica tolhido muitas vezes de participar de qualquer uma cerimônia, desde um simples casamento até um velório, até um jogo de futebol, enfim, uma carreira, uma reunião qualquer, porque ele não consegue participar, porque ele é demandado, o cidadão está junto a ele. Então, é quase que corpo a corpo esse trabalho, essa demanda em saúde, educação, assistência social, segurança e tudo mais. Por isso que é muito complicado ser prefeito, mas é uma atividade importantíssima e muito necessária para o fortalecimento da democracia, que é no poder local onde ela se fortalece. A democracia só é forte se o cidadão participar e o poder público interagir junto a ele para melhor aplicar os recursos públicos. Esta ideia de município estruturado da forma que conhecemos hoje nasceu com os romanos na antiguidade. Como eles tinham conquistado muitos territórios, optaram por estabelecer uma unidade administrativa em cada local, colocando um governante em cada vila. Quando da colonização efetiva do Brasil, os portugueses trouxeram este modelo para cá. Ainda antes da distribuição das capitanias hereditárias, o Brasil teve sua primeira eleição em torno de 1530 na então Vila de São Vicente, São Paulo, sob iniciativa de Martim Afonso de Souza. A riqueza interna no Brasil colônia se movimentava sob a forma de escambo entre a produção agrícola e as casas de comércio, onde a prática do fiado era a principal transação econômica alicerçada em gigantesco contingente de escravos. Ao governo central, cabia arrecadar e enviar para Lisboa o máximo de recursos, prestando o mínimo de serviços. Até que em 1822, o Brasil torna-se independente de Portugal e algumas décadas depois é proclamada a República. A chamada Primeira República Brasileira teve 14 presidentes de diferentes matizes políticos. Aos poucos, a descentralização do poder foi impulsionando a economia, liberando o setor privado e destravando os governos locais. Após a Revolução de 1930, quando os municípios recebiam 8,3% do bolo tributário nacional, começa a Era Vargas sob a ditadura de Getúlio. Ele ficou presidente até 1945, no final da Segunda Guerra, quando os governos totalitários do mundo foram derrotados. Nessa época surgem os primeiros movimentos em defesa dos municípios. Teixeira de Freitas e Rafael Xavier lideravam reuniões lá nos anos 30 e anos 40, em que pregavam a defesa de um município forte, dono do seu destino. Rafael Xavier, por exemplo, ele é o fundador e primeiro presidente da Associação Brasileira de Municípios, a ABM, que é a primeira entidade municipalista do Brasil. Ela foi fundada em 1946, que é ano de Constituinte, e logo depois, em 1948, foi fundada a Associação Paulista de Municípios, a APM. E um pouco mais tarde, lá em 1952, foi fundado o IBAM, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. O movimento municipalista buscava, assim, constituir um braço técnico para atender ao desenvolvimento institucional requerido para o fortalecimento dos municípios. O acerto na criação do IBAM se mede pela contribuição que tem dado para aperfeiçoar as relações federativas do país e para valorizar o próprio município como promotor do desenvolvimento.
Com o fim da guerra, a democracia voltou ao Brasil e, com ela, um tempo de esperança e desenvolvimento. Foi presidente o general Dutra. Depois, Getúlio voltou, desta vez eleito, mas terminou seu mandato suicidando-se com um tiro no coração. A seguir, foi a vez de Juscelino Kubitschek, que iniciou a marcha para o oeste, criando Brasília e uma multidão de sonhos. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil, no Planalto Central. E assim o Brasil caminhará 50 anos em 5 de governo. Assim, os anos 60 chegaram com os Beatles descabelando uma sociedade moralista e conservadora. É tempo de psicodelismo, hippies, revolução sexual e Guerra Fria. Nascem o feminismo, os movimentos civis e o homem vai para a lua. Nós tínhamos a Jovem Guarda e a TV colorida se transforma em um veículo de comunicação em massa. No campo sucesso, no Porto Progresso. Muitas pessoas sabiam e sentiam que era hora de oferecer aos municípios sua independência econômica e administrativa. Dentro dessa pirâmide, que é a nação brasileira, o municipalismo é a base. Não há como tu construires uma pirâmide se a base for fraca. Então, a célula máter é o município, as coisas acontecem no município. E o município é que tem o poder de eleger o político, porque é o cidadão que vai dizer o que é bom para ele. No município, as coisas têm que ser otimizadas e tem que conscientizar, esse é um dos motivos desse trabalho, os prefeitos da sua ação social. Mas, para valorizar os municípios, o país precisava de reformas profundas em sua estrutura política e econômica. E isso prenunciava a luta. O governo de João Goulart, que assumiu após a renúncia de Jânio Quadros, entrou na campanha pelas reformas. Pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. E não durou muito. A partir de 64, a ditadura pesou novamente sobre o Brasil com sangue, suor e lágrimas. Os municípios começavam a perceber que mudanças na distribuição da arrecadação se faziam necessárias. Nós encomendamos uma pesquisa ao IBOP para saber quem gerenciava mais e melhor o dinheiro público entre os 3 entes federativos. E a pesquisa foi muito clara e deu o seguinte resultado: sem dúvida nenhuma, os municípios. Então, se nós falamos em cidadania, falamos em defesa do interesse das pessoas, falamos em que devemos nossa ação pública, ser em favor dos menos favorecidos, daqueles que mais precisam, precisa fortalecer o município, porque é o prefeito, é lá que as pessoas estão junto ao cidadão. Eu sou convicto nesse tripé, que o município vai mais barato, mais rápido, não é? E melhor. Então a mítica década de 70 desponta e com ela uma marcante transformação no mundo. No Brasil, a Tropicália invade rádios e TVs que transmitem ao vivo o tricampeonato mundial de futebol. A Guerra do Vietnã chega ao fim com a expulsão dos americanos. É tempo de paz e amor. É tempo de organizar o movimento municipalista. Ocorreu-nos, por várias vezes, propor a constituição de uma entidade que tivesse como objetivo fundamental a defesa dos interesses comuns dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. A denominação mais aceita, Federação das Associações de Municípios, FAMURS. Após organizarmos a nossa entidade, poderíamos apresentar a sugestão aos demais estados para que fizessem o mesmo e, a partir disso, numa última etapa, propormos a criação da Confederação das Associações de Municípios, com sede em Brasília. Assim, a FAMURS foi uma das primeiras entidades a organizar o municipalismo como um grande movimento apartidário,
que visava defender os interesses de todos os municípios, porque a centralização do poder econômico em Brasília já não servia mais aos interesses do povo. E os prefeitos foram à luta. Quando nós iniciamos aí a luta pelo municipalismo, não era só uma questão para mim de busca de espaço, não era só a questão política, havia o interesse de fato de se discutir o que era o municipalismo e para onde iria o municipalismo. Acontece que no dia 19 de abril de 1977, nós tiramos essa foto lá no Palácio Planalto, com um geyser na cabeceira. Eu estou aqui, o Najib está aqui. A Confederação nasceu de um movimento dos prefeitos de rebeldia à existência daquele status quo que oprimia os prefeitos, como oprimia toda a população, porque era um movimento de centralização de recursos para centralização de poder, que era o que existia à época com a ditadura militar. Aí, em Curitiba, eu lancei a ideia. Nós temos que criar a confederação, era a federação, né? Associação, federação, nós temos que criar a Confederação Nacional de Municípios. E de fato criaram. No dia 8 de fevereiro, em 1980, nascia numa reunião no Hotel San Rafael, na capital paulista, a CNM, Confederação Nacional de Municípios, uma entidade que teria de ser forte para representar todos os municípios brasileiros. Participaram do ato as associações do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Bahia. Seus objetivos principais eram consolidar o movimento municipalista, fortalecer a autonomia dos municípios e se transformar em uma referência mundial na representação municipal. As pessoas que criaram, que fundaram a Confederação Nacional de Municípios, elas tiveram um sonho, sentiram a necessidade de os municípios terem efetivamente uma entidade que os representasse. O Vício José de São Paulo, o Vício José foi o primeiro presidente, tá? Eu era presidente do Conselho Administrativo. O nosso trabalho, que já era um trabalho iniciado pelo Vício José, mas que não tinha amadurecido ainda, pelo menos perante as autoridades federais, em duas pontas. Primeiro, fortalecer o municipalismo nacional, fortalecer a entidade e comparecer perante as autoridades federais reivindicando e não criticando. E acho que deu certo. Eu assumi a presidência da CNM exatamente sucedendo o Milton Sander e que fez um belo trabalho, né, à frente da Confederação. Naturalmente, nos primeiros momentos, o mais importante era o núcleo da Confederação, que criou aos tempos aquele respeito que foi se desenvolvendo. Nesta década de 1980, o mundo continuou modernizando seus padrões na cultura, nas artes, na tecnologia e no comportamento. Michael Jackson e Madonna faziam o mundo pop dançar, enquanto no Brasil, Chacrinha lançava calouros e abacaxis. Alô, Brasil! A geração Saúde, que brincava com o cubo mágico e jogava videogame, se apresentou como alternativa à AIDS que avançava. Guerra nas Estrelas e Indiana Jones criaram novos parâmetros para o cinema de entretenimento. E a recém-criada CNM tentava obter vitórias que significassem uma melhor distribuição do bolo federativo. Nessa época, veio a primeira grande conquista, o aumento do fundo de participação dos municípios de 10,5% para 16%. Foi a primeira emenda, Passos Posto. Foi feita a emenda, trazida para Brasília, depois trouxemos esses prefeitos para cá para ser aprovado, e foi. A emenda Passos Porto, proposta por um senador governista, além de garantir maior repasse de recursos da União para os governos locais, com aumento dos fundos de participação, apresentou o Movimento Municipalista Unido pela Redistribuição e Descentralização Tributária. A entrada em vigor, houve muita dificuldade para se conseguir ajustar com o Executivo. Com o presidente Figueiredo, no exercício do poder, recebeu, então, a correspondência da Confederação
confederação e fosse posto em evidência, posto em exercício logo os resultados, né, da emenda Passport. Mas o Brasil, que continuaria até 1985 sob o tacão da ditadura, tinha nos prefeitos uma grande e firme militância pela restauração da democracia. Eu diria que foram os prefeitos que, na verdade, sacudiram a estrutura político-militar da época para depois desembocar na redemocratização do Brasil. E com o fim da ditadura, começaram os árduos trabalhos da Constituinte de 1988, coordenada por Ulisses Guimarães. Não havia uma participação dos municípios em pelo menos 1/3 da Receita Tributária Nacional, prejudica bastante o intento dos municipalistas durante todo esse período de luta. Nós esperamos que no documento que entregamos ao presidente Ulisses Guimarães e ao deputado Bernardo Cabral seja reconsiderado essas questões e que o município seja realmente aquinhoado com uma participação maior na Receita Tributária Nacional. A Constituição de 88 teve seu artigo 1º forjado muito pelo trabalho dessa confederação. A CNM teve ali um papel muito importante. Finalmente, os municípios passaram a ser considerados um ente federado. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. 2 pontos que eu acho que foram fundamentais. O primeiro deles é a questão do município ser considerado um ente federado. Uma outra grande conquista foi a questão da partilha dos tributos. Na Constituição está escrito e está lá previsto a autonomia em todos os sentidos dos municípios, né? A Constituição de 88, ela trouxe no primeiro momento uma expectativa muito grande de receita, porque houve um aumento, né, na distribuição do FPM. Com a nova Constituição promulgada, logo entramos nos anos 90, quando o Brasil foi tetracampeão mundial de futebol. O primeiro mamífero, a ovelha Dolly, foi clonado na Escócia e os celulares começaram a ser vendidos no Brasil. Fernando Collor de Mello vence as primeiras eleições diretas em 20 anos, mas acaba deposto 2 anos depois por negócios ilícitos. Enquanto isso, os prefeitos buscavam entender e se organizar com as novas leis e diretrizes políticas. A década que se seguiu à Constituição de 1988 é uma década muito interessante. É um paradoxo no movimento municipalista, porque a Constituição de 88, ela assegurou muitos direitos, ela transformou o município num ente, assim como é a União e como é os estados. Porém, o que se viu nos 10 anos seguintes à Constituição é que não bastava a Constituição para assegurar os direitos dos municípios, porque nos 10 anos seguintes à Constituição, a União e os estados trataram de reaver de outras formas alguns dos direitos que os municípios haviam assegurado. Então, isso mostrou, ao final daquela década, que era preciso, sim, os municípios se mobilizarem para garantir aqueles direitos da Constituição e muito mais. E aí se fortaleceu a CNM para empreender essa luta. Onildo Rafaeli, Humberto Quitó, Severiano Alves, Wilson José novamente e Gil Soares Almeida foram os presidentes da CNM nos anos 90. O meu papel na Confederação Nacional de Municípios foi justamente esse, tentar unir as entidades municipalistas, porque não era possível, né? A Associação Paulista reivindicava uma situação para o Estado de São Paulo, a Associação Baiana para os baianos, a Mineira, o Paraná, enfim, o Rio de Janeiro, que traduzia pela Associação dos Vereadores, né? E nós achávamos e tentávamos colocar de que a Confederação, democraticamente, ela seria a entidade maior. Até que em 1997, um gaúcho idealista, ex-presidente da FAMURS, iria mudar o rumo da entidade. A partir de então, a CNM se consolidou e passou a ser respeitada como instituição de prestígio no cenário político brasileiro. A CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que já existia, ela já tinha anos anteriores, mas ela não tinha estrutura nenhuma. Tinha um livro de ata, né, e alguns
prefeitos que participavam, mas não tinha sequer um local de reunião. Não vou dizer que não houve trabalho grande, houve, dos outros companheiros também, nos anos anteriores, mas naquele momento ela estava numa situação difícil, não tinha estrutura nenhuma. Tinha R$ 1.800 em caixa, mas tinha uma dívida com a gráfica baiana de quase R$ 25 mil. Então aí fizeram um movimento aqui, me elegeram presidente da confederação, me entregaram o livro para me sair pelo Brasil e organizar a entidade. Então ali nasce um outro momento da minha vida, atuando aí na reconstituição, na reconstrução da confederação. Paulo Ziolkowski vinha de muitas lutas. Recém-saído da presidência da FAMURS, seu desentendimento com o então governador do Rio Grande do Sul por opiniões divergentes quanto à Lei Candir foi uma briga histórica para o movimento municipalista gaúcho. Eles queriam que a União assumisse as dívidas dos estados, que eram em torno de 110 bilhões de reais. Bom, o governo aceitou, nós vamos assumir, vamos federalizar todas essas despesas. Mas nós temos uma série de exigências, como se reproduz hoje com os estados. Tu tem que vender isso, tu tem que terminar com aquilo. Uma das contrapartidas dos governadores era aprovar a Lei Candir, que era o projeto de lei complementar 87 do deputado Antônio Candir de São Paulo. A Lei Candir é um outro momento do nosso difícil sistema tributário nacional, né, e a nossa Constituição, que não resolve isso, é um sistema federativo mal resolvido, né? A Lei Candir, pelo fato de ela desonerar todo produto de exportação do Brasil, houve uma farsa, uma tal de compensação que nunca se compensou os estados e os municípios por essa perda. O equilíbrio da balança comercial, ela existe em detrimento da enorme dificuldade que os prefeitos, e por que não dizer também os governadores, têm de ter essa renúncia fiscal, dado de uma forma assim, totalmente autoritária. Quando ela estava sendo votada, eu fiz um estudo na FAMURS, mostrando que o Rio Grande do Sul perderia 572 milhões com aquela Lei Candir, porque era o segundo estado exportador. Tinha que ter um fundo de segurança e ressarcimento, porque a Lei Candir é isenção para exportação de produtos primários e semi-elaborados. Disso, 150 milhões eram dos municípios. Me lembro do embate na época da Lei Candir, o Paulo me fez presidente da mesa e o próprio Candir, então, era deputado federal licenciado, que era ministro do Planejamento. Ele entra assim e diz, é o seguinte, eu vou falar 10 minutos e não tem pergunta. Eu digo, então o senhor não fala. Esse tamanho de dar uma resposta dessa era o tamanho que a CNM construiu, né? O senhor só entra aqui, só senta se for para ouvir também. E foi assim, brigando pelo municipalismo desde que tomara contato com a administração municipal como primeiro prefeito eleito da recém-emancipada Mariana Pimentel, um pequeno município de 5 mil habitantes que Paulo Ziolkowski assumiu a CNM e levou muito a sério a tarefa de fortalecer o movimento e a entidade. E o Paulo, ele construiu a história. A partir de 97, ele mudou a história do movimento municipalista. Quando eu falo de Paulo Ziolkowski, eu falo que o movimento municipalista existiu antes e depois do Paulo. O presidente Paulo Ziolkowski acabou concretizando o sonho dessas pessoas que fundaram a confederação. Era um presidente muito atuante, uma pessoa muito presente. Ele estava em todas as reuniões, participava de tudo, colocava a posição dele firme. E o Paulo foi conquistando todo mundo. E o presidente Paulo vinha com essa, que eu me lembro até hoje, ele descendo a escada lá do escritório, com o seu terninho batido, a sua maleta preta e um pequeno, grande celular. Não é pequeno, grande, é um grande celular que ele utilizava e a única ferramenta que ele tinha para poder fazer os contatos com os municípios, para poder trazer os municípios a Brasília. Quando o Paulo Ziolkowski assumiu, ela tomou um outro sentido, viu? Ela tomou um sentido realmente do que tem que ser um município, o que ele tem que fazer, como ele tem que brigar para levantar a ideia nacional de quanto mais forte o município, mais forte o desenvolvimento da nação. Eu já vislumbrava a necessidade de um movimento municipalista caminhar na direção da sua
plena autonomia, eu diria quase independência em relação aos outros entes da federação. O Paulo sempre falava na questão da associação dos prefeitos, que era poucos que participavam como associado, a nossa condição financeira muito difícil. E um dia eu pedi a ele numa reunião, eu digo, Paulo, você, eu como vice-presidente, queria assumir essa parte de fazer novas filiações, trabalhar nisso. Eu fiz lá, tipo uma Assembleia Geral, que todos que tinham assinado a lista de presença da CNM valesse também como associado daquele dia. E todos concordaram e nós arrumamos ali, parece que 1.500 sócios. Então aí eu aprendi desde ali que a entidade tinha que ter autonomia financeira, tem que ter, ninguém faz nada se não tiver autonomia financeira, não pode ser vinculado a partido político e muito menos ao governo da época, do momento. Se a tarefa inicial era fortalecer a CNM, logo surgiu a necessidade de fazer um evento que chamasse a atenção dos brasileiros para o movimento municipalista. Paulo Zielkowski e alguns companheiros voltavam de uma reunião em Santos quando nasceu a ideia de criar uma marcha, a Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. A primeira edição ocorreu em maio de 1998. Vamos fazer uma marcha dos municípios, que não dá mais para continuar assim. Eu procurei o prefeito Célio de Castro, hoje já falecido, prefeito de Belo Horizonte, que era presidente da frente, né? E aí com ele, a secretária dele, a Rosane, eu montamos essa marcha. Aí comecei a ligar e convocar para uma marcha, não tínhamos recurso nenhum, era zero. Eu tinha alguns prefeitos que me ajudavam. Não tinha onde fazer, eu pedi o auditório Petrônio Portela, no Senado, com a ajuda de alguns amigos lá do Congresso, conseguimos, e aí fizemos a reunião lá, deu em torno de umas 1.000 participações, acredito que uns 700 prefeitos, e aí, naquele momento, estava na presidência da República, porque o Fernando Henrique tinha ido para o exterior, estava Antônio Carlos Magalhães, que era presidente do Congresso. Nós queríamos uma audiência com ele, e eles não sequer viraram as costas, não nos deram atenção. Quando deram atenção, eu digo, então vamos fazer a marcha, nós estamos aqui dentro, vamos marchar até o Palácio. Os prefeitos resolveram ir até o Palácio do Planalto, porque o diálogo com os municípios era muito difícil. E os prefeitos disseram, não, vamos subir a rampa e vamos até o Palácio, achando assim que você chegava lá na porta do Palácio e ia subir na rampa, né? E aí nós saímos num grupo de prefeitos ali do Congresso em direção, atravessamos ali a rua e já chegamos logo em frente ao Palácio. Naquele momento, foi uma quantidade grande de policiais e cães. E me assustei assim, como tão rapidamente, né, aquilo lotou de polícia ali na porta, né? 18, 19 e 20 de maio de 1998. Marcha a Brasília em defesa dos municípios. E lá no Palácio do Planalto, quando nós chegamos, eu me lembro que aqui tinha o prefeito de uma cidade do Piauí, Angical. Ele ligava naquela hora lá para a esposa e dizia assim, olha, tá os policiais aqui de Brasília com os cachorros grandes, tira os meninos da sala que pode ser que daqui a pouco a gente vá brigar com esse povo. E aí o Ricardo, que era o nosso presidente, dizia assim, rapaz, tu escolhe logo teu policial, que eu já escolhi o meu, é aquele ali que eu vou pegar. Aí eu me apavorei, porque nós estávamos de mãos e estava o Suplicy, o Eduardo Suplicy, era um que estava à minha esquerda, se não me engano, de mãos. Depois eram parlamentares e prefeitos. Veio a cavalaria e mais a pé a polícia, não sei que polícia era. Eis que os policiais avançaram e um cachorro avançou sobre a minha calça e produziu um rasgo aqui rasgou simplesmente a minha calça. A gente não estava lá para ser subserviente, né? Nem pedindo favor. Nós estávamos defendendo o interesse dos cidadãos brasileiros, dos municípios, dos prefeitos. Aquilo foi assim, muito marcante. Eu acho que aquela foto é talvez a foto mais importante do movimento municipalista, porque aquele evento que nós estávamos realizando aqui em Brasília, se não fosse aquela movimentação, não teria saído na primeira página dos jornais. No outro dia, os principais jornais publicaram prefeitos recebidos a cachorro em Brasília. Aquela cena toda, comandada pelo presidente Paulo, enfrentada por ele, que era o primeiro do grupo, aquele momento ali fez com que nós nos acordássemos e começássemos a pensar de forma diferente o municipalismo. Com a marcha, o municipalismo mostrou sua força, sua abrangência e a justeza de seus propósitos. Definitivamente, para haver conquistas, era preciso união e organização. E aí se passou a fazer as grandes marchas todos os anos e acabou sendo um evento que é um congresso. É o evento de maior
concentração de autoridades no mundo que eu conheço. Eu não vi até hoje nenhum outro, porque são 4, 5 mil prefeitos, vereadores, em todos eles é presidente da República, vice-presidente, 20, 25 ministros, presidente dos tribunais, enfim, autoridades que se congregam ali na marcha para discutir a nossa pauta com eles lá. Se na primeira marcha houve aquela reação do Planalto, nos anos seguintes a situação se inverteu. Já na segunda marcha, em 1999, uma importante vitória, a alteração nas regras do FEF, Fundo de Estabilização Fiscal, que se traduziu em um aumento de cerca de 10% no FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Na prática, mais bem-estar para os cidadãos no lugar onde vivem. À medida que foi estruturando a CNM, as conquistas para os municípios foram se ampliando. A voz do municipalismo passou a cada vez mais ser respeitado pelo Congresso Nacional, pelo governo federal. No terceiro evento, no ano 2000, foram destaques na pauta a rolagem da dívida das prefeituras junto ao INSS e a PEC 222 sobre a questão da iluminação pública. Neste ano, foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, com decisiva participação dos prefeitos. Eu costumava dizer para o Paulo, eu digo, olha, Paulo, nós não temos que temer. Por quê? Você é o presidente da Confederação Nacional de Municípios, nada mais é do que a representação dos 5.565 municípios do Brasil e, portanto, votado por maioria absoluta do povo. Está lá todo mundo inserido, está todo mundo em cima desse movimento, exatamente mostrando a força que esse movimento tem. E chegamos ao século XXI. Mais uma vez, a seleção brasileira é campeã do mundo. Nos Estados Unidos, um atentado derruba as Torres Gêmeas e o mundo entra num ciclo de terrorismo desvairado. A Google se espalha pelo planeta e a internet se consolida como um novo meio de comunicação de massa. Surgem o YouTube e as redes sociais. Descobre-se petróleo na camada de pré-sal no Brasil e a CNM continua sua luta para melhorar a vida dos brasileiros em todos os rincões. A cada marcha, um passo adiante. A cada marcha, novas conquistas. A quarta marcha, em 2001, teve como principais conquistas a reabertura dos prazos para parcelamento de débitos previdenciários e a alteração da lei para compensação financeira entre municípios e o INSS. Na mesma marcha, foi aberto um importante fórum de discussão permanente. Felizmente, a cada marcha, as portas iam se abrindo, as nossas reivindicações passaram a ser, pelo menos, analisadas, atendidas, muitas conquistas nós tivemos. A quinta marcha, em 2002, resultou na cobrança do ISS junto a empresas, na isenção fiscal para a compra de equipamentos relacionados ao meio ambiente e na aprovação da TIP, Taxa de Iluminação Pública, que representa quase 5% de economia para os cofres municipais. E logo, mais recursos para investir na melhoria da qualidade de vida das pessoas. A aprovação da TIP fez que se acalmasse, né, essa questão jurídica no país, que trazia dificuldade, né, a todos os prefeitos sendo, inclusive, processados juridicamente por ter cobrado. Taxa de iluminação pública é resultado de uma briga homérica. Na sexta marcha, pela primeira vez, um presidente da República foi ao evento. 3.000 gestores municipais estavam lá. E neste ano, 2003, estabeleceu-se uma nova forma de diálogo entre governo federal e municípios, com a criação do Comitê de Articulação Federativa, CAF, e muitas conquistas. A lei que ampliou a lista dos serviços tributados pelo ISS, a lei que criou a cota estadual e municipal do salário-educação com repasse automático dos recursos e a lei que regulamentou as competências pelo transporte escolar. O aumento dos recursos para saneamento, Bolsa Família, Programa Saúde da Família e para o piso da atenção básica, além da inclusão do 1% no texto da reforma tributária, foram vitórias marcantes. Antes dessa organização da Confederação, era difícil até os ministros receber a gente como Confederação, para tratar assuntos de interesse de todos os prefeitos, interesse dos municípios. Era difícil, receber por receber, não levava adiante. E nós começamos, efetivamente, com o apoio dos prefeitos, porque na Marcha Brasília é que ela se fortalece a Confederação. Os prefeitos foram lá, mostram sua força.
Na 7ª Marcha, em 2004, com presença de 14 ministros, 2 governadores e diversas autoridades, além do presidente, as principais conquistas foram o aumento de 50% nos recursos da saúde para municípios com mais de 30 mil habitantes. E na educação, a criação do PENAT, do PAED, a diminuição da burocracia para acessar programas e a elevação dos recursos para o EJA e para o Fundescola. Não há, no Brasil, nenhuma entidade tão forte quanto a entidade municipalista. No ano da 8ª Marcha, em 2005, a CNM criou a área internacional após a OEA indicá-la como a maior organização municipalista das Américas e modelo para a criação de entidades semelhantes em diversos países. Neste ano, milhares de novos gestores recém-eleitos travaram contato com o grande evento do movimento municipalista e tiveram a oportunidade de estar com o presidente da República, com 17 ministros e com os presidentes da Câmara, Senado e Tribunal de Justiça. A principal reivindicação foi urgência na votação do aumento de 1% do FPM. Chegou o ponto agora de nós deslocarmos o próprio Congresso, seu presidente, líderes e senadores e deputados, para dentro da marcha, para discutir a nossa pauta com eles lá. Dizer que esse movimento, a marcha, se constitui hoje num movimento, num marco já histórico do movimento municipalista. Já estamos na 9ª edição. Iniciamos em 98 esse evento e hoje ele se consagra no cenário nacional, reconhecido pela sua respeitabilidade. Estamos vindo a Brasília como um ente federal. A 9ª Marcha, em 2006, teve grande conotação política. Os gestores participantes se encontraram com os candidatos a presidente que apresentaram suas propostas e plataformas. A CNM entregou a todos um plano de governo federal municipalista e o BNDES anunciou uma nova linha de financiamento para máquinas e equipamentos. Todo ano, a Confederação elencava para a marcha e ainda elenca as 3 pautas prioritárias e das 3, nós não, em nenhum momento, nós fechávamos a marcha sem ter um compromisso oficial depois cumprido pelo presidente em exercício à época, todo ano, de cumprimento, de aprovação de um projeto ou de garantia de uma política pública que era referência e fundamental para os municípios. Na 10ª Marcha, com o evento mais que consolidado, finalmente foi anunciada a votação do aumento de 1% no FPM. As conquistas foram se sucedendo, ano a ano. Na 11ª Marcha, em 2008, com mais de 4 mil gestores, 27 ministros e 4 governadores, o presidente decretou a criação do Comitê para transferir o ITR para os municípios e as novas regras para repasse de convênios. Foi entregue o primeiro prêmio à gestão municipal e realizado o primeiro painel internacional sobre municípios de fronteira. Quando estamos aqui, não é pedindo para o prefeito não leva nada. Muitos dizem, lá estão os prefeitos de Pires na Mão. Não, se existe Pires na Mão instituído, é o sistema federativo que precisa ser aprimorado e esse é o nosso papel aqui. Com as discussões da 12ª Marcha, o Congresso promulgou a PEC dos precatórios, saiu o decreto que trata dos regimes da Previdência e foi autorizada a redução em 40% das contrapartidas do PAC. A marcha, eu poderia dizer que correspondeu ao grande salto, ao grande ponto de ruptura. Não dá para você pensar o movimento municipalista sem as marchas, porque ele foi um ponto de convergência e de agregação dos interlocutores. As pessoas começaram a observar que o movimento municipalista era organizado, que as pessoas tinham, de fato, alguma coisa a defender os seus interesses. Porque antes era uma coisa assim, uma pessoa vindo aqui, um prefeito, uma coisa desconectada. E assim, a segunda década do século XXI, os anos 2010 se apresentam. A Primavera Árabe e a crise migratória na Europa sacodem o velho mundo. Mulheres em destaque. O Brasil elege, reelege e depõe sua primeira presidenta, enquanto balança ao som do funk de Anitta e de Ludmilla. O pop adocicado de Adele é o campeão de vendas do século, que agora tem impressoras e TV digital 3D. Os computadores foram trocados pelos smartphones e tablets. Obama é reeleito e Joaquim Barbosa preside o STF.
Temos recessão, protestos, lava-jato e o desastre ambiental de Mariana. Se o Papa é argentino, a Copa e as Olimpíadas são brasileiras. Nossa entidade ela não é partidária, ela é uma entidade não atrelada a nenhum governo. A nossa política da Confederação é em defesa do Estado brasileiro e não de um partido ou de um governo. Portanto, quem está aqui são todos os partidos. Em 2010, aconteceu a 13ª Marcha, cuja pauta ficou focada em medidas para melhorar as debilitadas finanças municipais, como a PEC 29, disponibilizando mais recursos para a saúde, e a distribuição dos royalties do petróleo. Era ano de eleição e novamente ocorreu o encontro com os presidenciáveis. A 14ª Marcha cobrou a liberação de recursos de convênios e a votação da PLP 306 sobre financiamento da saúde. A CNM ainda tomou a dianteira na questão do enfrentamento à epidemia do crack com a implantação do Observatório do Crack. Que não haja emoção, que não haja o partidarismo, que não haja a questão pessoal, e sim uma questão de Estado. E eu sei que é isso que a senhora vai imprimir para o seu governo e conte conosco. Muito obrigado. Em 2012, a 15ª Marcha apresentou a Carta para a Rio+20 com as reivindicações do movimento municipalista para a Conferência das Nações Unidas. E os presentes puderam comemorar. Finalmente entrou em vigor a lei do deputado Manuel Júnior, criando o Dia do Movimento Municipalista Brasileiro a cada 23 de fevereiro. A gente pode dizer que, se não houvesse essa mobilização, talvez os municípios não tivessem avançado como sendo célula máter da nação, um ente federativo, né? A gente vê que essas conquistas estão fazendo com que as coisas aconteçam mais e melhor na comunidade. A 16ª Marcha, em 2013, foi a última realizada no Hotel Blue Tree e a que teve o maior número de participantes até então, 4.711 gestores. Graças a essa mobilização, a presidenta anunciou recursos e ações e mais um auxílio emergencial de 3 bilhões para as prefeituras. A fim de conseguir bem receber todos os inscritos, a 17ª Marcha aconteceu em Casa Nova, o Centro Internacional de Convenções do Brasil. Novamente era ano de eleição e por isso o tema foi a crise nos municípios e a conjuntura eleitoral. Aumento no FPM, as perdas por desonerações e recolhimento do ISS estiveram entre as grandes pautas. Nós perdemos, presidente Henrique Alves, 1 ano de FPM nos últimos 5 anos. Por quê? Porque a União faz favor com o chapéu alheio, como foi aqui dito. Ela deveria renunciar da sua parte, ela deveria respeitar a Federação Brasileira. Só que aí eu chamo a atenção do Congresso Nacional, que autorizou o Executivo a agir desta forma também. Em 2015, na 18ª Marcha, a recessão atingia todos os entes federados. Mais do que nunca, a participação dos gestores foi fundamental para discutir e negociar com o governo federal os encargos para os municípios frente ao acúmulo de novas responsabilidades. Os primeiros resultados da campanha Viva Seu Município também fizeram parte da pauta. Saímos muito satisfeitos, felizes com todas essas conquistas, com os avanços conseguidos, com as negociações conseguidas e tenho certeza que com o apoio de cada um, com o trabalho de cada um, com a persistência de cada um, nós estaremos fazendo o município cada vez mais forte e, em consequência disso, um país cada vez melhor. A 19ª Marcha, em 2016, foi marcada pela instabilidade política. Após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o governo do vice Michel Temer assume reconhecendo a ausência do Pacto Federativo e a necessidade de implantá-lo. O país está sob a maior recessão da história, causando uma aguda crise fiscal para os municípios. Dezenas de proposições e propostas de emenda à Constituição, as PECs, e de projetos de lei, os PL, estavam na pauta municipalista, com destaque para retenção do ISS, de cartões de crédito, operações de leasing e construção civil, atualização monetária dos valores dos programas federais e ressarcimento por planos de saúde a atendimento dos segurados pelos entes federados. Talvez nós estejamos assistindo essa semana, aqui em Brasília, um momento histórico que nunca antes houve e eu acho que nunca mais vai haver, tomara que nunca mais haja. Mas a verdade é que nós, os menores da federação, que são os municípios dentro da federação,
é que estamos aqui continuando com a nossa pauta. Estamos aqui, eu diria, todos de cabeça erguida, cada um olhando para o seu município, para a boa gestão, para o encerramento de mandato, e nós procurando encaminhar soluções como tal. A 20ª marcha em 2017, com mais de 7.000 participantes, teve a presença do presidente da República, 18 ministros e o tema O Brasil em Reformas. Com destaque na pauta para o endividamento dos municípios, foi assinada a MP para o parcelamento dos débitos previdenciários em até 200 meses, numa redução de mais de 30 bilhões para os municípios. A melhor negociação em 20 anos. O apoio de parlamentares culminou com a derrubada do veto ao ISS, que vai redistribuir mais de 6 bilhões de reais aos municípios. A 20ª marcha, ela coroa essa luta, essa caminhada da CNM, que faz história, que tem o respeito da sociedade, que tem a consideração das autoridades constituídas. Não é fácil organizar diferentes lideranças políticas de diversos partidos e, dentro dessa pluralidade, construir uma pauta comum que serve ao Brasil e não às pessoas. Nestes novos tempos plurais, homens e mulheres juntos constroem lado a lado a nação brasileira. Por isso, o surgimento do movimento Mulheres Municipalistas, conduzido por Tânia Zilkowski pela pioneira do movimento, Dalva Cristofoletti, foi ponto alto em 2017. Há muitos anos que nós queríamos, dentro da Confederação, ter um movimento que fosse totalmente dedicado às mulheres. Nós temos 5.578 prefeitos e apenas 648 mulheres. Ainda temos muito que avançar, somos guerreiras, vamos chegar lá. A Confederação acredita que temos que ter mais mulheres na política. A mulher, ela traz uma visão diferente da visão masculina, né? Ela traz um outro olhar sobre essas relações humanas, sobre as questões governamentais. A importância da mobilização conduzida pela CNM nestes 20 anos de marchas se traduz em mais de 652 bilhões de reais em conquistas para os municípios só nos últimos 20 anos. A realização das marchas, elas foram fundamentais para conquistas que os municípios obtiveram ao longo desses últimos anos. Sem as marchas, com certeza, não haveria os avanços significativos que foram conquistados pelo movimento municipalista junto ao Congresso Nacional e junto ao governo da União. Parece incrível que são 20 anos de lutas permanentes, sucessivas, com muitas vitórias, com enormes conquistas. O poder público hoje respeita. O Palácio do Planalto, quando os prefeitos se reúnem, dá uma tremedeira. É verdade? A CNM sempre se portou, né, nesse período todo, com uma isenção muito grande. A gente nunca esteve atrelado a ninguém, a nenhum partido, nunca estivemos atrelados a nenhum governo. A gente sempre pôde discutir as coisas em pé de igualdade. Essa independência, aliada a muita mobilização, garantiu importantes vitórias para os municípios. Veja alguns exemplos. Alteração da alíquota da COFINS sobre IR, fim da compensação no IPI, PAS, TIP, tarifa de iluminação pública, repasse do salário educação, contribuição de intervenção do domínio econômico, ISS, transporte e merenda escolar, municipalização do ITR, 1% do FPM ao ano, apoio financeiro aos municípios, fundo exportação, repasses extras do FPM, repatriação, parcelamento da dívida previdenciária, derrubada do veto do encontro de contas, entre muitas outras conquistas. Isso emociona, né? Não poderia ser diferente, até porque a gente trabalha com a alma, com o coração e nada mais do que melhorar a situação dos municípios, melhorar a situação dos gestores municipais. Isso significa, só tem um motivo, é a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Por isso, nada mais natural. Uma entidade na plenitude
precisava de uma sede que correspondesse às suas necessidades. Era difícil receber prefeitos e faltava, assim, uma sede própria, um lugar como se fosse a Embaixada dos Municípios em Brasília. E assim começou o projeto da nova sede. Com um terreno doado pelo governo federal, a CNM realizou em 2010 um concurso em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil para desenvolvimento do projeto arquitetônico do novo prédio. Nós convidamos os arquitetos vencedores do concurso e o presidente da CNM para a assinatura do contrato de prestação de serviços que assegurará a execução do projeto vencedor do certame Concurso Público Nacional de Arquitetura, sede da CNM em Brasília. Escolhida entre 90 propostas inscritas, a melhor ideia apresentou uma edificação arrojada, moderna e pensada para atender às necessidades dos gestores dos 5.570 municípios brasileiros. A sede, ela sempre foi um sonho porque é um instrumento de consolidação do movimento. Então, isso foi pensado desde o começo, então nós tínhamos uma preocupação muito grande em fazer economias para que você pudesse deixar um espaço físico para o movimento municipalista se desenvolver e para ele conseguir ter uma casa mesmo, ter um centro, você precisa ter um lugar. A construção iniciou-se 2 anos depois, consumiu 6 anos de obras e mais 2 anos até a inauguração, durante a 20ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Então, acho que essa inauguração é a culminância de uma etapa, né, do movimento. Uma etapa importantíssima, mas seguramente cabe aos novos gestores e ao futuro continuar fazendo com que essa entidade possa ser o centro de articulação federativa em defesa do cidadão brasileiro. Essa inauguração da sede ela é muito emblemática, porque não é só uma conquista de inaugurar uma sede. A CNM está entregando a casa do prefeito em Brasília. O presidente Paulo, passado todos esses anos, consegue talvez conquistar o seu maior sonho, que é poder deixar o maior símbolo da nossa autonomia municipal, que é a nossa nova sede. A CNM cresceu. Cresceu em tamanho, em importância, cresceu em significado, em ação em prol dos cidadãos. E por isso, sua atuação hoje se espraiou para as mais diversas áreas, sempre buscando o aperfeiçoamento da gestão municipal. Os novos gestores é uma ideia que a CNM teve de chamar esses prefeitos eleitos, que ainda não estão no poder, para que eles entendam o que é administração pública. O Brasil só vai mudar politicamente quando nós conseguirmos aperfeiçoar realmente a gestão pública municipal, porque tudo começa lá. Os diálogos municipalistas, eles acontecem faz 6 anos, né, onde se percorre o país inteiro, né, com eventos em cidades polos ou nas capitais. Mas não é só com eventos que a CNM colabora com o aperfeiçoamento dos gestores municipais. A comunicação com as mais de 5.500 prefeituras do país acontece através da internet, um veículo rápido, eficaz e disponível em todos os lugares. Ao acessar o site da CNM, os gestores e a população também têm à disposição milhares de informações nos mais diversos formatos, canais diretos para tirar dúvidas e a TV CNM, com vídeos informativos. Começa a mobilização para o maior evento político no Brasil. A Confederação Nacional de Municípios é uma das organizadoras do encontro. O presidente da entidade, Paulo Zilkowski, formalizou o ato em uma cerimônia emocionante. A orientação da Confederação Nacional de Municípios é que os gestores participem da campanha. A CNM é a entidade que mais produz conhecimento sobre administração municipal, com atendimento e inúmeras publicações técnicas disponibilizadas para todas as áreas: mobilidade, turismo, cultura, habitação, jurídico, saneamento, agricultura, educação, saúde, assistência social, finanças, previdência. Áreas que também estão na estrutura administrativa da Confederação, com mais de 100 funcionários e dezenas de consultores. A CNM atual é o somatório de mais de 1.000 consórcios municipais, 230 entidades microrregionais
e 28 federações estaduais, formando uma sociedade em rede com capilaridade em todos os setores. As decisões são tomadas pelo Conselho Político, formado pelos presidentes das federações estaduais, visando a solução dos problemas comuns aos municípios brasileiros e a serviço da melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos. Este é o nosso grande papel, né? Ao lado desta conquista permanente de mais recursos, que é feito todo momento, todos os dias, mas o grande papel nosso é mostrar para o Brasil este ente federado município. E eu acho que a gente vem conseguindo isso. A confederação, de fato, me enche de orgulho e me faz sentir muito bem que é, de fato, algo que dá certo num país. Uma entidade forte, representativa, autônoma, independente. Para alcançar o objetivo de ser referência nas questões municipalistas, a CNM tem informação de conteúdo alicerçada em alta tecnologia. O resultado do trabalho desta equipe capacitada e talentosa é hoje amplamente reconhecido. Com 3.500 prefeitos em Brasília, hoje na abertura da 15ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios mostra que mais de 1.000 cidades... Cerca de 3.500 prefeitos participam do evento. 15ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. A Confederação Nacional dos Municípios divulgou hoje uma pesquisa sobre o crack. A CNM ultrapassou as fronteiras do território brasileiro e já em 2005 teve sua força reconhecida pela OEA. Desde então, a área internacional da entidade participou de mais de 200 eventos no exterior e integra as estruturas da Organização Mundial, CGLU, Cidades e Governos Locais Unidos, da Federação Latino-Americana, FLACMA, e do Comitê Consultivo da ONU, o NACLA. Estabeleceu parcerias com dezenas de organizações internacionais e teve a política de transparência reconhecida pela Rede Plataforma da União Europeia. Yükselci şemsiyesi altında hepimiz küresel bir ailenin üyeleriyiz ve küresel sorunlar hepimizin, bütün yerel liderlerin paylaştığı endişelerdir. Gecekondusu olmayan, daha temiz, daha yeşil ve daha değerli toplu kentleri kurmayı hedeflemeliyiz. Aynı zamanda bütün kentlerin paylaştığı küresel iletişim mantığını hayata geçirmeliyiz. Değerli dostlarım, Brezilya ve Brezilya kentlerinin dünya gündeminde çok önemli bir rolü olduğunu belirtmeliyim. Brezilya teşkilatımız tarihinde çok önemli roller oynamıştır. Estoy muy sorprendido con lo que he encontrado con CNM. CNM se convierte en un líder indiscutible de lo que significa el municipalismo latinoamericano. Sin lugar a dudas, CNM es el organismo con mayor potencial de exportación de tecnologías, de formas de operar, de estructuras de transparencia y eficacia administrativa para los gobiernos locales del Brasil. Y ahora lo tendrá que ser para América Latina. Nuestro agradecimiento a CNM de Brasil, un organismo que de por sí es una potencia. 5.600 alcaldes en Brasil son parte del fortalecimiento latinoamericano, una institucionalidad franca, democrática, que se renueva y ve con esperanza sus nuevos retos. Brasil es un referente en municipalidad y siempre lo ha sido en todo el continente y por muchos motivos, y desde luego la marcha en defensa de los municipios es un acto único al que cada uno de nosotros seguros que aspiramos poder llevar a cabo en nuestros países. Graças ao tripé de independência financeira, política e governamental, a CNM vem cumprindo o papel para o qual foi criada há quase 40 anos: representar legitimamente os interesses comuns dos municípios. Só através da força da união é possível ter autonomia para defender, estimular e apoiar os municípios, sejam eles grandes ou pequenos. A CNM entende que são os municípios que fazem vibrar o país. O Brasil é mais vivo, mais atuante, mais verdadeiro lá, no município. A confederação tem de fato essa condição, né, de mostrar para o Brasil como o Brasil a partir
dos prefeitos de cidades, pequenas cidades, de grandes cidades. Eu acho que poucas entidades têm essa condição. Eu tenho a maior esperança no municipalismo. Eu acho que a nação tão maior e forte será quanto maior e forte forem seus municípios. Se a gente luta, a gente almoça, deita e dorme municipalismo. E a gente está muito feliz com isso. Eu costumo dizer que municipalismo não é uma profissão. Municipalismo, antes de mais nada, é uma causa de vida. Os municípios hoje estão fazendo a grande transformação da realidade brasileira. Eu digo que o Estado e a União precisavam ser mais municipalistas, porque aí sim nós teríamos um Brasil melhor. Me orgulho muito de ter participado da plantação dessa semente, né? Na época, né? Que parecia uma coisa assim, utópica. Mas, como tantos outros, a gente acreditou e está aí. A realidade hoje é uma entidade respeitada. O municipalismo é uma forma de viabilizar que o município tenha condições de gestão melhores para atender melhor a sua população. Eu diria que só o trabalho pode produzir riqueza e só o municipalismo forte e atuante pode produzir resultados efetivos para a população de cada um do município do Brasil. Eu entendo que o único caminho é o fortalecimento do movimento municipalista, para que a gente tenha aí as nossas pautas aprovadas no Congresso Nacional e que a gente consiga, com a união do movimento, sensibilizar o governo federal que as coisas acontecem nos municípios, que a vida das pessoas elas acontecem nos municípios da Federação Brasileira. O municipalismo é isso, é buscar para o cidadão, o poder local, o princípio da federação, que é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o que o menor pode fazer, o maior não tem que vir fazer, ele tem que auxiliar o menor a fazer. Então é hora do Brasil se acordar cada vez mais para que haja essa inversão da federação que está de ponta cabeça. E essa é a luta que tem. O dia que o Brasil, enquanto o Brasil não mudar isso, não tem solução para o Brasil, porque vai continuar o dinheiro em Brasília, é a Operação Anões do Congresso em 93, é PC Farias em 99, é Mensalão em 2005, é Lava Jato em 2016, e daqui a 4, 5 anos eu não para. Isso tem que haver o retorno com transparência, e o cidadão ser ele que paga imposto, ele tem que fiscalizar, e ele fiscaliza no município. Ali que nós vamos fortalecer a democracia. A democracia está na base de todo esse processo em construção. A história do municipalismo no Brasil se confunde com a história da CNM, Confederação Nacional de Municípios. E a história da CNM tem muito da vida de Paulo Zielkowski. No ano da 21ª Marcha, 2018, o municipalismo só tem a dizer: obrigado, Paulo Zielkowski. No palco da vida, nossa estrela maior. Clênio Boeira, prefeito de Dom Feliciano. Neurivan, de Carmolândia, estado do Tocantins. Meu nome é Wagner, sou da cidade de Ribeirão do Pinhal, Paraná. Marcílio Valadares, prefeito de Pitangui, Minas Gerais. Jaimir Darcy Gomes da Rosa, prefeito de Marmeleiro, Paraná. Valber Saraiva de Carvalho, prefeito do município de Ananás, Tocantins. Lucimar de Souza Moraes, sou prefeita do município de Jardim de Olinda, ao norte do Paraná. Meu nome é Liliane Venâncio, eu sou da cidade de Itapira e eu sou prefeita lá. Meu nome é Daniel, eu sou vice-prefeito da cidade de Mar de Espanha, Minas Gerais. Sou do município de Santo Antônio da Barra, Goiás. Rio Verde de Mato Grosso do Sul, MS. Thiago Flores, prefeito eleito de Ariquemes, Rondônia. Almeirim, Pará. Guaíra, Paraná. São Paulo e a cidade de Olambra. Alto Paraguai, Mato Grosso. Lagoa dos Gatos, Pernambuco. São Pedro do Iguaçu, oeste do Paraná. Iguatemi, Mato Grosso do Sul. Prefeito Ângelo de Águia Branca, Espírito Santo. Meu nome é Larissa Gomes, vim do Iranduba, Amazonas. Eu sou o Valdomiro, vim lá de Nova Mamoré, Rondônia. Eu sou Alencar Marim, eu sou prefeito de Barra de São Francisco, no norte do Espírito Santo. Eu sou prefeita, vim de Iguatama, Minas Gerais. Meu nome é Vicente Mafra Neto, sou prefeito do município de Barcelona, Rio Grande do Norte. Livramento, Paraíba. Porto Alegre, Tocantins. Meu nome é Soniara Ribeiro,
de Lagoa de Velhos, prefeita de lá. Sou Rodrigo Pezão, prefeito de Tapejara, região noroeste do estado do Paraná. Eu sou Graça, prefeita de Sercorá, no Rio Grande do Norte. Alexander, prefeito de Itaipé, Minas Gerais. Donizete Barraco, de Terenos, Mato Grosso do Sul. Eu sou Natália Camardelli Cajazeira Prates, prefeita de Cachoeira Dourada, Goiás. Meu nome é Amadeu de Almeida Bueira, eu sou prefeito municipal do município de Vacaria, Rio Grande do Sul. Prefeito, Joab Almeida, de Santo Afonso, Mato Grosso.